Poderosamente chegamos com tudo, meu povo. Nós estamos aqui gravando neste momento, a nossa terceira live sobre maravilhas do meio de voz, porque aqui na região tá ruim de internet, o sinal tá caindo, não tá funcionando, mas Deus vai falar contigo. Estamos hoje vivendo esse propósito, sem cláusulas de escape. Estamos vivendo o que Deus falou para Josué: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o que isso representa para nós? Temos sempre falado isso desde domingo, que santificação aqui não é a condição para Deus fazer. Ele vai realizar. Se Ele falou conosco, se Ele abriu para você a palavra, Ele vai fazer. Mas santificar é a condição que Deus dá para a gente hospedar, para a gente se movimentar nas maravilhas que Deus tem para a gente. Então, vamos entender isso aqui. A gente sempre começa falando que isso aqui é um ponto de todos nós. Hoje, nós estamos vivendo praticamente, nesse tempo, nessa vida moderna, que as pessoas querem garantias. Elas querem garantias e querem opções de devolver as coisas. A pessoa não quer se sentir presa, a pessoa ela não quer entrar numa situação se não tiver um acordo de garantia, de devolução, às vezes numa amizade, num plano de carreira, e às vezes até na fé. E às vezes a gente não percebe, mas a gente colocou dentro da gente, a gente não está consciente, mas às vezes a gente colocou dentro da gente mecanismos de defesas em cada canto da nossa vida. Ah, se não der certo, eu saio. Se eu não sentir, eu não sigo. Se Deus não responder como eu espero, olha, eu vou encontrar outro rumo para a minha vida. Você percebe que às vezes a gente coloca essas coisas dentro de nós, mas chega no momento que, se a gente não olhar para dentro de nós, a gente não vê com atenção que existem alguns pontos da nossa vida em que Deus ele é só um Deus de apoio. Ele não é um Deus de direção para a gente. A gente não está pedindo direção para Deus, a gente está pedindo um apoio. Então a gente pede algo para Deus, mas se Deus não atender daquela forma, tem uma cláusula aqui dentro que diz: olha, eu pulo fora. Vocês estão entendendo? Então, por isso o tema, sem cláusulas de escape. Porque vai chegar um momento, como a gente vai ver na vida de Pedro, que Deus chama você para uma conversa de mesa. E na conversa de mesa é abertura de coração. Na conversa de mesa não tem mais saída de emergência. Na conversa de mesa é de relacionamento com Deus. Não tem portas de fuga, não. Na conversa de mesa é uma fé sem condições ocultas, sem cláusulas aqui dentro. E a gente vê um texto que fala de Pedro. Olha o que disse Lucas 22:32. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro já havia seguido, deixado tudo, arriscado, mas ainda mantinha algumas reservas aqui internas. Por exemplo, ele mantinha respostas simplesmente apoiadas em emoções. Simplesmente apoiadas em emoções. Havia respostas, havia rotas de fuga, quando ele pegou e arrancou com a espada a orelha ali do Malco. Então, essas coisas estavam camufladas de boas intenções. Só que Jesus não rejeitou a humanidade de Pedro, mas chegou para Pedro e disse: Pedro, até esse momento da sua vida, alguns pontos na sua vida não impediu de você vivenciar e viver o que eu tinha para fazer em você através de você. Mas se você quer acessar o próximo nível, para nós hoje, se você quer acessar as maravilhas que eu tenho para você, você vai precisar ter um coração convertido, para que eu possa fazer através de você. Então, qual o entendimento aqui? Sem cláusulas hoje, para a gente, significa uma entrega verdadeira, que não admite duplicidade, que não pega atalhos. Meu Deus, o Senhor disse isso e eu creio. Então, isso daqui é muito forte, porque o que me trouxe até aqui, o que eu vivi, o que eu sou, o que me trouxe até aqui, muitas vezes não vai me levar para o próximo nível. Assim como Pedro, há etapas onde Deus não tolera mais imaturidades da minha parte, aquelas inquietações, aqueles jeitinhos que a gente muitas vezes tem. Chega um tempo que ele começa a ajustar os parafusos da maturidade nossa que estão soltas.
que estão largadas, sabe? Pedro, ele foi provado no mesmo ponto que ele achava que ele estava forte. Ele diz, eu estou pronto até para morrer por ti. E foi ali que ele foi provado. Ele descobriu que não existe força verdadeira sem uma dependência verdadeira de Deus. Você está entendendo? Então, isso aqui é muito importante. Santificar é uma consagração, não é performance, não é mostrar que está bem, é eu deixar, como a gente falamos ontem, deixar o coração reconfigurado. Então Deus, ele pede uma entrega dos controles que eu tenho aqui, de cláusulas que estão aqui, de reputações que eu quero manter, de emoções, de medos, de sonhos e principalmente aquela liberdade de recuar que eu tenho aqui dentro de mim quando a pressão aumenta, quando a cobrança vem. Então a consagração é que sustenta as maravilhas de Deus, porque vai chegar naquele momento, quando a gente fala de maravilhas, opa, a gente se alegra, maravilha, eu quero isso para a minha vida, mas nesses tempos de maravilhas, muitas vezes a pressão é mais alta, a cobrança é mais severa, e só quem está santificado, consagrado, com o coração entregue, sem cláusulas, consegue andar nesse período que Deus está fazendo. Ele não consegue, porque às vezes nesse período não é um período de palco, que você fica destacado que Deus está fazendo na sua vida, não. Às vezes é um período de onde você fica recluso, onde você fica no anonimato, onde você fica ali naquele período de obediência, mas você está vivendo em maravilhas. Então consagração não é você parecer intenso, é você permitir Deus controlar os controles que estavam aqui dentro de nós, as cláusulas que a gente tinha colocado e que ainda muitas vezes quer gritar aqui dentro da gente que se não acontecer isso, eu faço aquilo. Então isso aqui é importante. O amor, ele se compromete sempre, ele se compromete sem reserva. E isso que é a senha de maravilhas de Deus pra gente. Lá em João 21, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas? Não é porque o Senhor duvidava de Pedro, mas porque o Senhor estava curando ele. Estava curando ele de um amor que ainda era condicionado a condições, a cláusulas, a circunstâncias, a emoções, a pressões. Né? Olha, se for cobrança aqui, ó, não quero nem saber. Então Pedro havia seguido Jesus e deixado tudo, experimentado milagres. Só que o Senhor falou para ele, quando te converteres, fortalece teus irmãos. O termo converter aqui do grego dá uma ideia de voltar-se completamente para Deus, ou girar em outra direção e voltar-se para Deus. Então Pedro amava Jesus, mas ainda dava a impressão que ele queria ser visto como mais forte diante dos outros. E Jesus estava libertando ele dessa necessidade de ele parecer bem, ou de se mostrar alguém que ele não era. Então vamos para aplicações práticas aqui. Então, primeiro, exponha seus acordos aqui, suas cláusulas aqui diante de Deus. Ora o Senhor com sinceridade, derramando o coração, se rendendo a Ele. Senhor, mostra que aonde eu ainda estou colocando condições para te obedecer. Segundo, tome uma decisão que rompa com uma fuga emocional dentro de você. Pode ser um perdão, algo muito, muito delicado, muito sério, que só você e Deus sabe. Meu Deus, eu preciso de um recomeço aqui, porque aqui dentro eu tenho essa cláusula. Eu, na verdade, aqui dentro eu fico imaginando aquela pessoa pagando o preço do que ela me fez. Senhor, eu preciso encerrar isso aqui. Me ajude a encerrar isso. Me ajude a entregar nas tuas mãos para o Senhor operar. Terceiro, remova justificativas que estão disfarçadas de sabedoria dentro de você. Então o Espírito Santo, ele não pode ungir a gente ou nos levar para nos fazer a gente bem-sucedidos nessas maravilhas que ele tem para fazer se eu tiver meias entregas. Eu não vou conseguir. E lembra que santificar não é condição para Deus fazer, ele vai fazer. Só que quando ele fazer as minhas meias entregas, não vai me capacitar para viver as maravilhas que ele está expondo diante de mim. Então, quarto, vamos manter um altar que altar? Um altar de consciência. Procurar estar sempre diante de Deus,
reafirmando diariamente, meu Senhor, dependo de Ti. Não só palavras vazias, mas um derramar do coração. Não é só uma emoção, mas, meu Deus, eu preciso de convicção. Não minha, mas do Senhor. Então essa é a palavra de fé, esse é o decreto de Deus. Senhor, me ajuda a fechar agora todas as portas que ainda não manifestam na Tua vontade e que eu coloquei como cláusulas, que se não for essa, eu não aceito. Senhor, me ajuda a eu renunciar essas cláusulas, que eu nem sequer sabia que estava aqui dentro de mim, mas o Senhor, para essa conversa de mesa, me abriu os meus olhos que eu estava negociando isso, essas direções. Eu estava querendo que o Senhor me apoiasse, mas não estava aceitando as Tuas direções. Senhor, que a minha fé dependa não mais de resultados, mas da certeza de que o Senhor vai fazer, ainda que eu não entenda naquele momento, ainda que eu ainda não compreenda de fato. Senhor, que o meu amor não precise mais para ser correspondido, precisa de que as coisas funcionem do meu jeito, que o meu amor não precise mais ser assim. Eu quero andar contigo e viver contigo. Amém? Então, hoje nós entendemos que como é importante a gente se desvencilhar dessas cláusulas e a gente só consegue em Deus. Agora amanhã nós vamos descobrir que quando a gente vive isso, a gente não vive naquela espiritualidade pesada, difícil, você tem que fazer, você tem que ser assim. Não. A gente começa a herdar, vamos dizer assim, um DNA. A gente começa a imergir num DNA de Deus. A gente tem uma dependência tão grande de Deus que aquilo se torna natural para a gente. Como respirar é natural, isso se torna natural para a gente. Então amanhã nós vamos falar sobre o DNA da imersão, porque eu não preciso me esforçar para ser espiritual. Passa a ser simplesmente natural para mim. Na verdade, é o meu fôlego de vida, eu preciso disso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e te dê vitória. Amém? Que essa palavra possa te abençoar. Curte, comente, compartilhe, porque Deus tem respostas para a sua vida. Um abraço. Valeu!